Graça abundante ao principal dos pecadores. Capítulo 2. Despertado o interesse pela religião. Logo depois disso, me casei. Deus foi misericordioso, dando-me uma esposa, cujo pai era conhecido por ser um homem piedoso. Embora tenhamos começado nosso casamento tão pobres quanto alguém pode ser, não possuindo bens à maneira do mundo, como um prato ou uma colher, ela tinha, de sua parte, uma cópia de O Caminho do Homem para o Céu e de A Prática da Piedade, os quais seu pai lhe havia deixado ao morrer. Às vezes, líamos juntos esses livros. Encontrei neles algumas coisas agradáveis para mim, mas nesse tempo eu não tinha convicção do pecado. Ela me contava frequentemente quão piedoso era seu pai, como ele reprovava e corrigia comportamentos pecaminosos, tanto em sua casa como entre seus vizinhos, como ele vivera de maneira santa e rigorosa neste mundo, e como isso era evidente em suas palavras e em seus atos. Inclinações religiosas. Ainda que a leitura desses livros não me tenha alcançado nem despertado para o meu estado infeliz e pecaminoso, produziram em mim um desejo de corrigir a vida pecaminosa e seguir fervorosamente a religião da época, ou seja, ir à igreja 2 vezes ao dia e, o mais importante, com aqueles que eram proeminentes e conhecidos por levar a religião a sério. Lá eu cantava e acompanhava o culto tão devotamente quanto os outros o faziam, mas continuava a minha vida iníqua. Além disso, estava tão dominado pelo espírito de superstição que adorava tudo com grande devoção: o altar, o sacerdote, o sacristão, a vestimenta, o culto e tudo que pertencesse à igreja. Acreditava que tudo que estava na igreja era santo e considerava o sacerdote e o sacristão os mais felizes e, sem dúvida, mais abençoados porque, conforme eu pensava, eram servos de Deus e tinham importância fundamental na realização da obra de Deus no Santo Templo. Em pouco tempo, esta ilusão se tornou tão forte em mim que, somente em ver um sacerdote, embora ele tivesse uma vida sórdida e devassa, eu reverenciava e me obrigava a ele. De fato, por causa do amor que sentia por eles, acreditando que eles eram ministros de Deus, pensava que poderia me prostrar aos seus pés e deixar-lhes caminhar sobre mim, devido ao efeito inebriante e enfeitiçante que os nomes, as santas vestimentas e a obra deles exerciam sobre mim. Depois de me sentir assim por muito tempo, ocorreu-me outro pensamento, que dizia respeito a sermos ou não descendente dos israelitas. Descobri nas Escrituras que eles haviam sido o povo escolhido de Deus e pensei que, se pertencesse a essa raça, minha alma ficaria satisfeita. Tive grande desejo de achar resposta para essa questão, mas não sabia como procurá-la. Por fim, perguntei a meu pai a respeito disso, e ele me disse que não éramos descendentes de israelitas. Então, despedaçadas todas as minhas esperanças quanto a isso, meu espírito desanimou e fiquei completamente abatido. Em todo esse tempo, eu estava inconsciente do perigo e da malignidade do pecado. Fui impedido de considerar que, não importando a religião que seguisse, o pecado me amaldiçoaria se eu não estivesse em Cristo. Na verdade, nunca pensava nele,
nem se ele existia ou não. Assim o homem, enquanto é cego, vagueia e se fatiga com o seu próprio egoísmo, pois não sabe o caminho para a cidade de Deus. Eclesiastes 10, verso 15. Convicção. No entanto, de todos os sermões que nosso vigário pregou, um dele falou sobre o mandamento de guardar o domingo e sobre o mal de quebrá-lo, ou com trabalho, ou com esportes, ou com qualquer outra coisa. Ora, a despeito da minha religião, eu me deleitava em todo tipo de prática pecaminosa. Era especialmente aos domingos que achava conforto e prazer em tais atividades. Por essa razão, minha consciência esteve sob convicção durante aquele sermão. Pensava e acreditava que ele fora pregado com o propósito de mostrar-me meus atos maus. Nessa ocasião, descobri pela primeira vez o que era a culpa. Até onde posso lembrar, eu nunca havia sentido isso antes. Estava tão oprimido pela culpa que, ao terminar o sermão, fui para casa com um fardo pesado sobre o meu espírito. Por um momento, isto serviu para neutralizar a força de meus entretenimentos favoritos e tornar desagradáveis para mim os antigos prazeres. Mas isso não durou muito. Antes mesmo de terminar o jantar, os problemas começaram a desaparecer de minha mente e meu coração voltou aos caminhos antigos. Oh, quão feliz estava por esse problema haver me deixado, e sua inquietude desaparecido, para que eu pudesse pecar novamente sem restrição. Então, após haver jantado suficientemente bem, descartei todos os pensamentos sobre o sermão e voltei com grande deleite a meu antigo hábito de jogos e esportes. Naquele mesmo dia, quando eu estava no meio de uma partida de bilharda, um jogo em que um pequeno pedaço de madeira afilado em ambas as extremidades é golpeado com um bastão, havia dado o primeiro golpe e estava para dar o próximo, quando, repentinamente, uma voz do céu, como um dardo em minha alma, disse: "Você abandonará os seus pecados e irá para o céu, ou manterá os pecados e irá para o inferno?" Nesse instante, fiquei maravilhado e, deixando o bastão no chão, olhei para o céu. Foi como se visse, com os olhos de meu entendimento, o Senhor Jesus olhando para mim, mostrando seu extremo desgosto e ameaçando-me severamente com dolorosa punição por essas e outras práticas ímpias. Este pensamento me ocorreu quando a seguinte conclusão se apoderou de meu espírito, visto que a interrupção trouxe novamente os meus pecados à tona, de que eu era um grande e horrível pecador e agora era tarde demais para buscar o céu, pois Cristo não perdoaria a mim, nem as minhas transgressões. Então, comecei a refletir nisto. Enquanto pensava em tal situação e temia que aquilo poderia ser real, senti meu coração cair em desespero, concluindo que era tarde demais. Decidi continuar no pecado, pois pensava: se este é o caso, meu estado certamente é miserável. Miserável se eu deixar os pecados. Miserável se eu os seguir. Não há como não ser condenado. E se tem de ser assim, serei amaldiçoado tanto por muitos pecados como por poucos. O poder do pecado. Eu estava em pé, no meio do jogo, diante de todas aquelas pessoas, mas não lhes disse nada. Tendo chegado a esta conclusão, voltei desesperadamente ao jogo. Pouco antes de este desespero possuir minha alma, eu estava persuadido de que nunca obteria qualquer consolação, exceto a que obteria do pecado. Toda esperança a respeito do céu desaparecera, de modo que não me permitia pensar nele.
Contudo, encontrei em mim um grande desejo de satisfazer-me no pecado e continuei a considerar que pecado ainda poderia cometer a fim de provar a sua doçura. Tive pressa em satisfazer-me nos deleites do pecado, para que não morresse antes de realizar meus desejos, algo que eu temia muito. Declaro na presença de Deus que não estou mentindo quanto a estas coisas, nem elaborando qualquer fingimento. Estas eram, de fato, as coisas que, com todo o coração, eu desejava. Que o bom Senhor, cuja misericórdia é insondável, perdoe minhas transgressões. Estou convencido de que esta tentação do diabo para conquistar o espírito, com uma disposição de coração cauterizada e uma consciência entorpecida, é mais comum entre as pessoas do que a maioria delas está ciente. O diabo alimenta silenciosa e furtivamente o coração e a mente das pessoas com tal desespero que, apesar de não sentirem culpa específica, acreditam que não há mais esperança para si mesmas, visto que têm amado seus pecados, porquanto elas continuam a segui-los. Jeremias 2:25 e 18:12. Então continuei no pecado. Minha mente sempre ansiava por mais, embora me atormentasse o fato de que o pecado não trazia a satisfação que eu esperava. Continuei assim por um mês ou mais. Um dia, eu estava diante da loja de um vizinho, amaldiçoando e praguejando, bancando louco como era habitual no meu proceder pecaminoso, e a dona da casa, lá de dentro, me ouviu. Mesmo sendo libertina e ímpia, ela reclamou que eu amaldiçoava e praguejava em tão terrível medida que ela tremeu ao me ouvir. Além disso, para aquela mulher, eu era a pessoa mais ímpia que ela já conhecera em toda a sua vida, no que diz respeito a praguejar. Ela disse que, com minhas ações, eu poderia arruinar toda a juventude da cidade se andassem em minha companhia. Diante desta repreensão, fiquei quieto, envergonhado em meu coração e, como pensava, diante do Deus do céu. Por essa razão, enquanto permaneci ali, cabisbaixo devido à vergonha, desejei de todo o meu coração ser uma criancinha, novamente, para que meu pai me ensinasse a falar sem blasfemar. Estou tão acostumado a isso, pensei, que é inútil pensar em corrigir o meu falar. Acreditava que isso nunca aconteceria. Uma religião de obras. Mas, não sei como aconteceu. Daquele momento em diante parei de blasfemar, a ponto de eu mesmo ficar grandemente surpreso. Antes, eu não sabia como falar sem que precedesse as minhas palavras com uma praga e as seguisse com outra, a fim de dar-lhes autoridade. Agora, sem blasfemar, eu falava melhor e com mais deleite, como nunca o fizera antes. Em todo este tempo, eu não conhecia Jesus Cristo, nem abandonei meus esportes e jogos. Todavia, logo depois que conheci o homem que professava ser cristão e, conforme pensei, falava de maneira agradável sobre as Escrituras e a religião. Por essa razão, dediquei-me ao estudo de minha Bíblia, tendo começado a desenvolver algum interesse no que ele dizia e a sentir grande prazer em lê-la, especialmente as partes históricas. Quanto às epístolas de Paulo e outras passagens como estas, eu não as apreciava tanto, uma vez que ainda era ignorante a respeito da corrupção de nossa natureza e da nossa necessidade e dos méritos de Jesus Cristo para nos salvar. Engajado numa reforma exterior, tanto no falar como no viver, coloquei os mandamentos diante de mim como o caminho para o céu. Tentei guardar os mandamentos e pensava que eu fazia muito bem, às vezes. Isso me dava conforto. Mas, de vez em quando, eu quebrava um deles e, assim,
afligia minha consciência. Então me arrependia e dizia que sentia muito por isso, prometendo a Deus que faria melhor na próxima vez. Era assim que eu me ajudava, pensando que agradava a Deus tanto quanto fazia qualquer outro homem na Inglaterra. Continuei desta maneira cerca de um ano. Durante esse tempo, nossos vizinhos me consideravam um homem muito piedoso, um homem novo e religioso. E muitos se maravilhavam ao ver tão grande e notável mudança em minha vida e conduta. De fato, a mudança era grande. Embora eu não conhecesse a Cristo, nem a graça, nem a fé, nem a esperança, pois conforme via com clareza, se eu tivesse morrido naquela época, teria perecido no mais temeroso estado. Porém, como digo, meus vizinhos estavam maravilhados com essa grande conversão, de profanação prodigiosa para algo semelhante a uma vida moral. Eles tinham razão em maravilhar-se, pois minha conversão foi algo tão formidável como teria sido para um louco o tornar-se um homem sensato. Eles passaram a dirigir-me louvores, expressões de aprovação e falavam bem de mim, estando eu presente ou não. Agora, como eles diziam, eu havia me tornado piedoso, me tornar um homem verdadeiramente honesto. Mas, quando percebi o que estavam falando e pensando sobre mim, fiquei muito satisfeito. Embora eu não fosse mais que um infeliz hipócrita disfarçado, amava ser comentado como alguém verdadeiramente piedoso. E estava orgulhoso de minha santidade e fazia tudo para ser visto ou bem falado pelos outros. Continuei assim durante um ano ou mais.